Podemos começar. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para o webinar sobre o tema Transparência no Processo Arbitral. O último webinar aqui dentro da nossa programação, da Camargo. Esse evento está sendo realizado em co-realização, na verdade é uma co-realização, com o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco e do FONASSE. Gostaria de dar as boas-vindas, já agradecendo, né, toda a participação do público. Sabemos aí que esse ano tivemos muitos eventos e uma sobrecarga de eventos online, considerando o cenário atual. Mas hoje finalizamos nossos eventos com chave de ouro, trazendo um tema extremamente rico para o debate. Né? Acredito que todos possam enviar suas perguntas, inclusive, para o chat. Estaremos aqui observando e trazendo para os palestrantes, para o painel. Gostaria de apresentar o nosso painel, mas antes, passar a palavra aqui para o Dr. César Caula, que é o coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da PGE de Pernambuco, para que ele também possa dar as suas boas-vindas no nosso evento. Por favor, Dr. César. Obrigado, Soraya. Boa noite a todos, doutora Ana Olivia, doutora Flávia, Vital, doutor Iago Oliveira, que atenderam ao nosso convite para fazer esse debate, um debate que vai ser bem interessante, porque a gente vai tratar aqui de algumas coisas que são quase dogmas. De um lado, o dogma do sigilo, e do outro, o dogma da transparência, porque esse ambiente é um desafio no campo da advocacia pública, esse ponto, especificamente. Eu sempre digo que uma das tarefas mais relevantes da advocacia é a promoção do diálogo, né? E esse diálogo feito por vários meios e com as formas de comunicação apropriadas por diferentes fóruns, né? Uma coisa é a gente brigar no processo, outra coisa é a gente conversar na mediação, outra coisa é a gente se qualificar. A gente tem que estar pronto para todos os diálogos, e essa é uma função que as procuradorias dos estados precisam, na administração, precisam fazer, e que a advocacia em geral é vocacionada, e é uma satisfação voltar a fazer eventos com a Camargo, que tem nos auxiliado nessa qualificação da advocacia pública no campo da arbitragem, que é uma coisa muito, muito relevante. O FONASSE, aliás, tem se revelado um fórum muito qualificado exatamente para promoção do intercâmbio e o compartilhamento de saber e o compartilhamento de experiências. E tentando sempre estar além da advocacia pública, além da administração pública, porque é exatamente onde a gente vai buscar, no campo especificamente, por exemplo, da arbitragem, buscar combater alguns medos. Eu tenho certeza que a velocidade e a profundidade com que a arbitragem foi absorvida pela administração pública no Brasil certamente surpreendeu muita gente. Aos advogados públicos, talvez menos, porque nós temos conhecimento do problema que é o custo de contratação pública, com toda a dificuldade de solução dos problemas nos contratos. Então, a arbitragem, efetivamente, é vista pela advocacia pública, penso eu, como uma ferramenta essencial para que a gente possa ter mais um dos diversos mecanismos que a gente precisa ter para solucionar os problemas. E no campo da arbitragem, então, eu acho que essa superação do medo, a superação dos preconceitos que há em relação enfim, a tudo que é novo, e a possibilidade de fazer ajustes depende desse tipo de evento, depende da proximidade, depende do conhecimento das pessoas. É necessário conhecer as pessoas. E para encerrar esse meu comentário inicial, eu digo o seguinte: da condição de advogado público, eu participei de algumas arbitragens, inclusive na condição de procurador-geral aqui em Pernambuco, e uma das dificuldades nossas, um dos desafios, por exemplo, é escolher árbitros. É escolher câmaras também, mas é escolher árbitros, porque o nível de conhecimento que se tem sobre a prática dos árbitros, para quem tem a perspectiva do poder público, que decide de um jeito diferente,
decide com um fórum de decisão diferente. O volume de informação que se tem talvez seja insuficiente. E aí, por isso, doutora Ana Olívia, eu recentemente participei pela Camarb numa discussão sobre boas práticas de arbitragem, na arbitragem do poder público, e na época conversei com alguns colegas, conversei com o Leonardo Cunha, que é colega aqui da Procuradoria de Pernambuco, e ele sugeriu o seu livro para dizer, olha, aqui é uma coisa interessante, parece interessante isso aqui, porque de fato é, como eu disse, de certo modo, um dogma que a gente precisa entender até onde pode ir a publicidade de um lado, ou até onde pode ir o sigilo de um lado, até onde pode ir a transparência do outro, para a gente não prejudicar e fazer aí um ajuste fino em relação a isso. Então, para mim, pessoalmente, é uma satisfação muito grande poder fazer mais esse evento com a Camarb e fazê-lo com a participação do Fórum Nacional do Centro de Estudos, contar com a presença nessa linha de contribuição do FONASSE, do Dr. Iago, que é uma indicação do presidente do FONASSE, que é Bruno, que é o colega da Procuradoria de São Paulo, e a escolha de São Paulo não é por acaso, porque o volume de atuação e arbitragem que a Procuradoria de São Paulo já tem, e a estrutura que já formou, de fato, a gente deve olhar com muito... aproveitar os exemplos. Para concluir, Pernambuco é o segundo lugar que mais tem arbitragem, o que eu tenho dito que não é uma boa marca, porque significa que a gente teve mais problema para resolver também que precisou de arbitragem, mas paciência, é de quem tenta fazer as coisas, né? Então, boa noite a todos, tenhamos hoje um profícuo debate. Que bom, obrigada, doutor César. Feliz, né, com esse reconhecimento aqui de Pernambuco também liderando a quantidade de arbitragem, sobretudo que envolve a administração pública. Né? Sabemos da atuação da Procuradoria do Estado, que desde a sua gestão, quando nós conversávamos lá atrás sobre arbitragem na administração pública, já havia uma receptividade que certamente foi o que proporcionou a realização de arbitragens, a participação do Estado de Pernambuco, enfim, entrando aí para esse cenário, né, nacional. Gostaria agora de apresentar nossos palestrantes, né, nosso painel, na verdade, para em seguida já iniciarmos aqui a apresentação. Né. No nosso painel hoje nós temos a doutora Ana Olívia Antunes Haddad, que é mestre em Direito Processual pela USP, especialista em Direito Empresarial pela FGV e advogada de Eleonora Coelho Advogados. Como debatedores, nós temos aqui Flávia Bittar, que é sócia de Flávia Bittar Advocacia e a nossa vice-presidente de Minas Gerais da Camarb, e também compondo como debatedor o doutor Iago Oliveira, que é procurador do Estado de São Paulo. Então, relembrando aqui a todos que podem enviar as suas perguntas, serão encaminhadas aqui para o painel, e contamos com a participação de todo o público que está aqui presente. Doutora Ana Olívia, por favor, está com a palavra. Obrigada, Soraya. Desculpa, caiu um pouquinho a minha internet no começo, mas acho que agora foi. Bom, gente, muito obrigada pelo convite, à Camarb, ao FONASSE e à Procuradoria de Pernambuco. Estou muito feliz para poder falar um pouco aqui do meu trabalho, né, do meu livro, que está aqui. Ele, só para explicar um pouquinho, ele foi fruto da minha dissertação de mestrado na USP. E eu vou contar um pouquinho, antes da gente poder debater, um resumão do que eu estudei e quais foram as conclusões que eu cheguei, sem prejuízo da gente aprofundar, óbvio, nos debates, algum ponto. Bom, as principais perguntas que eu tentei responder durante a minha pesquisa, durante os meus estudos, foram duas, basicamente. Primeiro, se era benéfico aumentar a transparência da arbitragem, e, em segundo lugar, se sim, né, como isso poderia ser feito. E eu tentei fazer essa análise tanto para arbitragens com partes privadas, como para arbitragens com o poder público. E vou contar aqui um pouquinho as conclusões. Deixa eu compartilhar minha tela.
Deu certo? Perfeito, vamos lá. Então, a primeira pergunta, é benéfico aumentar a transparência da arbitragem? Durante os meus estudos, eu cheguei à conclusão, eu percebi que a maioria da doutrina que se debruça sobre o tema da transparência e do sigilo foca nesse ponto, né? Quais são os benefícios de mais transparência, se eles se ultrapassam os benefícios que o sigilo tem na arbitragem. E, então, a resposta praticamente majoritária desses autores é que sim, é benéfico para a arbitragem aumentar seu nível de transparência. E por quê? Por vários motivos, né? Porque melhora a tomada de decisão das partes, aumenta a paridade de armas, torna a sanção reputacional mais eficaz, aumenta a segurança jurídica, promove o desenvolvimento do direito e também a autonomia e a legitimidade da arbitragem. Estou passando aqui rapidamente, mas eu vou querer focar, dentre esses benefícios, no que eu considero o mais relevante, tá? Para a arbitragem, que é melhorar a tomada de decisão das partes. E eu vou ilustrar aqui com os resultados da pesquisa que eu fiz do meu mestrado, alguns resultados, né? Então, só para explicar um pouquinho, eu busquei fazer uma pesquisa de um aspecto bem prático. Eu peguei as instituições arbitrais que eram associadas ao CONIMA e eu analisei a prática de sigilo e publicidade de todas elas, né? Para tentar entender quão transparente ou quão sigilosa é a arbitragem. E aí eu vou mostrar como que a transparência pode aumentar, aqui especificamente, a tomada de decisão das partes, sem prejuízo da gente conversar mais sobre os outros benefícios. Bom, aí o César, a abertura do César até vai casar muito bem com o que eu falei aqui. O César falou que uma das dificuldades que ele tem é a escolha dos árbitros e da instituição arbitral, né? Então eu vou usar exatamente esses dois exemplos. No caso da escolha da instituição arbitral, tem diversas pesquisas que mostram que um dos pontos que as partes mais procuram saber antes de indicar a instituição é qual a experiência daquela instituição, certo? Só que na minha pesquisa eu descobri que das 31 instituições arbitrais que eu pesquisei, só 4 divulgam no seu site a sua experiência prévia, que é o número de processos que aquela instituição já administrou e administra atualmente. Então, é um nível de transparência extremamente baixo, né, que dificulta a escolha das partes quanto à instituição arbitral. E agora, falando um pouquinho da escolha do árbitro, né, a gente sabe que essa é a principal decisão que as partes vão tomar, provavelmente vão tomar no processo arbitral, e também as pesquisas indicam que alguns dos critérios que as partes procuram avaliar nos seus candidatos a árbitro se ele tem experiência prévia com arbitragem e se ele tem disponibilidade para cuidar daquele caso com a celeridade que as partes desejam, né? E uma das formas de aferir isso, que é excelente, que é de uma forma pública e rápida, são as listas de árbitros nomeados, né? A gente sabe que muitas instituições têm uma lista de possíveis candidatos, mas poucas também têm dos árbitros que foram efetivamente nomeados, né? E nesse caso aqui, das 31 instituições, só 2 divulgam. E essa lista é muito interessante porque mostra, você coloca o nome, pode colocar o nome do árbitro, da pessoa que você está pensando em indicar, e aquela lista vai te dizer em quantos casos aquele árbitro já atuou, em quantos casos ainda estão em andamento em que ele ou ela funciona como árbitro. Então, é uma forma muito prática de aferir esses 2 critérios, mas que, infelizmente, também há pouca transparência com relação a isso. E, óbvio, né, que a gente sabe que existem outras formas de aferir esses critérios também. Você pode analisar o currículo, você pode perguntar para o árbitro qual é a disponibilidade. Mas, na minha pesquisa, eu parti do pressuposto que, quanto mais pública e mais objetiva é a informação disponível, melhor é em termos de transparência e de tomada de decisão das partes. E ainda falando da escolha do árbitro, né? Outros critérios que as partes costumam avaliar se ele tem conhecimento na matéria e qual é a qualidade da sentença que aquela pessoa produz, faz. De novo, o conhecimento na matéria, a gente até pode procurar aferir pela formação da pessoa, pelos artigos que ele já publicou, ele ou ela já publicaram, mas, obviamente, se você tem a possibilidade de ver como aquele conhecimento foi aplicado na prática,
isso melhora muito a sua tomada de decisão. Então, ter acesso às sentenças dos árbitros seria algo extremamente benéfico para auxiliar nessa escolha das partes quanto a quem indicar. E aí, a boa notícia é que das 31 instituições que eu analisei, 25, cerca, né, de 80, mais de 80%, já prevêem no seu regulamento uma autorização para publicar as sentenças. Então, já é um passo muito importante dado. E a má notícia nesse ponto é que dessas 31 instituições, dessas 25 que já contém uma previsão no regulamento, só 2 delas de fato publicam as sentenças. E, para piorar, nenhuma dessas 2 publica com o nome dos árbitros. Então, e aqui é óbvio que a publicação da sentença, mesmo sem o nome do árbitro, já traz benefícios relevantes para a arbitragem, como o desenvolvimento do direito, né? Mas, para fins de indicação de árbitro, não conter o nome dos árbitros na meu ver, uma grande oportunidade perdida, né, para poder melhorar essa transparência desse ponto. Então, no meu livro, no meu mestrado, eu analisei outras também decisões das partes e como a falta de transparência prejudica essa tomada de decisão. Mas aqui eu trouxe essas só para ilustrar e para que a gente possa concluir, então, que sim, é muito benéfico aumentar a transparência da arbitragem, né? Por esse motivo e vários outros que a gente pode aprofundar nas perguntas, se for o caso. Bom, então, chegamos na conclusão que sim, é bom aumentar a transparência. Então, a pergunta que fica é como que isso pode ser feito? E, a meu ver, aqui, esse é a parte do meu trabalho que mais útil, no sentido de dar um avanço nessa discussão, porque, como eu disse, já tem vários autores que defendem aquilo que eu disse, que é benéfico aumentar a transparência. Mas na minha pesquisa eu descobri que foi muito difícil encontrar pessoas que discorrem muito sobre como isso deve ser feito. Então eu tentei, né, não sei se eu consegui, suprir de certa forma essa lacuna e trazer uma abordagem bem prática sobre como isso pode ser feito. E quando a gente está falando em arbitragem com partes privadas, eu propus um regime que eu denominei de confidencialidade mitigada. Quais são as premissas desse regime? Em primeiro lugar, o sigilo, eu entendo que ele deve permanecer como regra, né? A gente sabe que o sigilo da arbitragem não está previsto na lei de arbitragem, mas é uma prática decorrente das previsões na maioria dos regulamentos das instituições arbitrais. Então, não é um requisito legal, mas acabou virando prática. E eu entendo que esse sigilo deve ser mantido com algumas medidas de publicidade como exceção. E por quê? Porque as partes, quando buscam sigilo, elas podem, muitas vezes, a gente sabe, que buscam motivos não nobres, mas existem motivos legítimos para se perseguir o sigilo e diversas pesquisas mostram que essa é uma das vantagens da arbitragem, né? Então, eu não acho que essa vantagem deve ser perdida e esses benefícios do sigilo como reduzir custos de transação entre as partes e evitar danos à imagem, manter um ambiente propício para a negociação, porque as partes se sentem mais confortáveis a negociar no ambiente privado, e entre outros benefícios do sigilo, precisam ser protegidos. Então, para preservar esse sigilo, como que isso deve ser feito? Qualquer ato de publicidade tem que preservar o nome das partes e a identidade do litígio, não só o nome das partes, né, mas elementos que levem à sua identificação, e informações sensíveis e sigilosas como segredos comerciais. Eu entendo que, preservando esses dados, mantendo sob sigilo esses aspectos, é possível sim aplicar medidas de transparência, de publicidade, que produzem aqueles benefícios da transparência e, ao mesmo tempo, a gente tem aí os benefícios de sigilo protegidos também. Outro ponto desse regime que eu proponho é preservar a privacidade da arbitragem. Então, enquanto o procedimento estiver em andamento, só pode acessá-lo as partes, os árbitros e, enfim, demais pessoas autorizadas, né? E eu sugiro que qualquer ato de publicidade ele seja feito somente depois que o procedimento acabar. E aí eu até sugiro 1 ou 2 anos depois do encerramento do procedimento, para evitar qualquer tumulto, qualquer interferência indevida ao decorrer desse processo.
Outra proposta que eu coloco nos meus estudos é a adoção de um regime opt-out, isto é, as medidas de transparência que as instituições arbitrais eventualmente adotarem devem vir no seu regulamento de forma clara, mas eu entendo que deve ser dado às partes a possibilidade de excluir essas regras no caso específico, se elas entenderem pertinente, né? Se elas entenderem que o caso delas não comporta nenhum tipo de publicidade, elas podem optar fora. E eu já recebi algumas críticas com relação a isso, com relação a esse ponto, dizendo que, bom, as partes vão optar fora sempre, então. E mesmo assim eu bato na tecla que não sei se isso é verdade, né? Óbvio que a gente tá de uma certa forma fazendo algumas, né, relações sobre o futuro, porque nenhuma instituição testou isso de fato ainda, de uma forma robusta. Mas eu baseei essa minha proposta em estudos de economia comportamental e psicologia que mostram que em outros ramos, por exemplo, finanças e saúde pessoal, quando é dada uma regra para as partes, né, quando é dada uma opção default, a tendência é que as partes não excluam essa regra, que elas sigam com aquilo que foi proposto. E eu entendo, né, aqui é quase uma aposta que isso se revelaria também na arbitragem. Mas eu não descarto a possibilidade de que, se caso veja que as partes continuam optando fora, excluindo muito essas regras de publicidade, então sim, pode ser adotado um regime cogente, né? Mas eu acho que essa tentativa é válida para prestigiar a autonomia da vontade das partes. Então, quais são esses atos de publicidade, né, que eu entendo que devam ser a exceção à regra do sigilo? Bom, eu entendo que as instituições deveriam pelo menos publicar a sentença arbitral, e aí com aquelas omissões, claro, como eu disse, mas eu entendo que eu sou uma forte defensora da publicação com o nome dos árbitros. Também uma publicação muito útil, mas que nenhuma instituição no Brasil ou fora adota, não que eu saiba, pelo menos adota de uma forma consistente, a publicação de ordens processuais, que são aquelas decisões incidentais, e algumas, não todas, claro, porque seria um volume muito grande, mas algumas decisões seriam muito importantes para a prática arbitral, aquelas que decidem em jurisdição dos árbitros, que decidem cautelares, que decidem sobre produção de provas. Então, é um conhecimento muito relevante produzido nos procedimentos, mas que não chega, né, a um público maior. As decisões sobre as impugnações dos árbitros, e aí não tem como não parabenizar a Camarb, né, que é a primeira instituição do Brasil que começou a publicar essas decisões recentemente, né, em novembro, publicou o primeiro livro com as decisões, e é ótimo, isso é muito bom para a prática arbitral, ainda mais a gente sabe que essas questões de conflito de interesse são super casuísticas, então ter a publicação dessa decisão seria incrível, a gente espera que outras instituições sigam essa prática da Camarb. A lista de árbitros nomeados, como eu já disse antes, e as informações estatísticas de procedimentos arbitrais, como número total de procedimentos, composição do tribunal arbitral, tempo médio de duração, enfim. Entendo que essas são as medidas mínimas que deveriam ser publicadas por todas as instituições. E aí, no meu livro, só fazendo um adendo, eu tento fazer de forma bem minuciosa como essa publicação deve se dar, né? Por exemplo, sentença arbitral. Quem deve ser responsável por redigir as sentenças, quanto tempo deve ser publicada, se deve ser um excerto, enfim, todas essas minudezas eu tentei abordar no meu trabalho para a gente tentar avançar nessa discussão sobre transparência, né? Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho de arbitragem com o poder público. No caso de arbitragens com o poder público, a gente não precisa nem discutir ou tentar convencer as pessoas que é benéfico aumentar a transparência, porque isso já está na lei, né? Então já existe um comando na lei de arbitragem obrigando as partes, enfim, a respeitarem o princípio da publicidade quando litigarem com a administração pública. Então, o que nos resta conversar aqui é sobre como isso deve ser concretizado. E aí, quais são as premissas que eu entendo de um regime ideal para a administração pública? Primeiro, obviamente, a lógica aqui é invertida, né? Em vez do sigilo ser a regra, o sigilo passa a ser exceção e a publicidade passa a ser a regra. Mas isso não necessariamente significa que todo procedimento arbitral deva ser integralmente divulgado de forma ativa.
que é a publicidade ativa? É aquela publicidade espontânea, que é feita sem requerimento, né? Já automaticamente isso já está disponível ao público. Em contraponto, a publicidade passiva, que é aquela dada mediante requerimento. Então, a pessoa pede informação e recebe essa informação. Eu entendo que a publicidade ativa ela pode ser mínima, né? Você faz parte, enfim, aí a gente pode até discutir quem tem que divulgar isso, né? Mas deve haver necessariamente uma publicidade ativa com dados básicos dos processos. Nome das partes, dos advogados, do tribunal arbitral, objeto da arbitragem, valor da causa, enfim, outras informações básicas, para que as pessoas tenham ciência que essas arbitragens existem. E se houver interesse de alguém, algum cidadão, de ter acesso a maiores informações, aí sim eu entendo que a publicidade passiva ela deve ser ampla. Então, informações solicitadas devem ser amplamente divulgadas a quem solicitou, salvo, é claro, hipóteses de sigilo, como para preservar segredos comerciais, a intimidade das partes, enfim. Essas hipóteses de sigilo também se aplicam, obviamente, na arbitragem com o poder público. E aí, por que eu penso nisso, né? No meu trabalho, eu tentei sempre pensar na publicidade que seja útil, né? Porque a gente sabe que a publicidade tem um custo, obviamente, né? Divulgar essas informações tem um custo. Então, eu pensei nessa publicidade, nesse conceito de publicidade útil, que é aquele que dê informações relevantes, mas que não causem um ônus desmedido. E também eu pensei muito no ponto de que a administração pública se vale da arbitragem pelos seus benefícios, né? Então, a publicidade, a meu ver, não pode ser colocada como um valor acima de todos os outros, que pode prejudicar alguns outros benefícios do processo arbitral. Então, por isso que eu pensei nessa equação entre publicidade ativa e passiva. E na questão da privacidade, também aqui a lógica não é a mesma de procedimentos com partes privadas, eu entendo que a privacidade deve sim ser atenuada, e já existem autores, e o regulamento do Câncer-CBC, se eu não me engano, permite inclusive amicus curiae, né, participação nessas arbitragens. Então, eu também entendo que as audiências, esse é um ponto às vezes um pouco sensível, podem ser públicas. Não necessariamente elas deverão ser, pensando aí nesse conceito de publicidade útil, mas eu entendo que elas podem ser úteis, ser públicas, e que existem meios de tornar essa audiência pública sem um custo desmedido. Eu acho que o maior medo das pessoas quando a gente pensa em audiência pública é: nossa, mas como que eu vou alugar um lugar enorme para um monte de gente participar? Bom, nada proíbe que essa audiência seja reservada aos participantes e divulgada por streaming, né, que hoje a gente está tão acostumado. Ou então que seja um acesso restrito, olha, quem se inscrever vai poder estar lá presencialmente. E aqui pensando que, no fundo, a grande população brasileira, a maioria das pessoas, não tem esse interesse em acompanhar os procedimentos arbitrais da administração pública de perto, né? Então, a gente tem que pensar que será que vai haver tanto interesse assim? Talvez em alguns casos, talvez em outros não haja mesmo esse interesse em acompanhar essas audiências. Mas essa possibilidade de publicidade, acho que ela tem que estar presente, e aí cabe ao tribunal arbitral de cada caso decidir como vai ser feito caso a caso. Bom, essas são as premissas que eu pensei como ideais, mas o legislador nem sempre acompanha as nossas ideias. Desde a alteração da lei de arbitragem, a gente viu várias regras serem editadas, né, por entes públicos sobre arbitragem com o poder público. E aqui eu não coloquei a Lei Mineira, que foi, né, a primeira que editou uma lei, nem a lei de Pernambuco, que também acho que foi a segunda, né, talvez, e porque elas não especificam sobre a publicidade, elas tratam de outras regras, mas não especificamente sobre a publicidade. Sobre a publicidade, até onde eu sei, são essas regras, essas leis que eu coloquei aqui, e o que a gente percebe é que elas trazem regulamentos bastante díspares, às vezes, né? Então, se eu não me engano, o Rio de Janeiro prevê que só vai haver publicidade passiva, né? Que só vai ser dada informações se solicitadas. Por outro lado, algumas, aí eu já não me lembro se é do Rio de Janeiro, mas eu acho que sim, também entende que a audiência vai ser privada, necessariamente privada, já outras prevêem que as audiências poderão ser públicas. E aí também tem grande disparidade entre quem vai dar publicidade a essas regras, né? Se é
o ente público que participa da arbitragem, se é a Procuradoria-Geral do Estado, algumas delegam às câmaras de arbitragem, né, efetivar essa publicidade. Então, a gente tem umas regras um pouco díspares, mas, a meu ver, a edição dessas leis é muito benéfica, porque traz um ambiente de segurança jurídica para quem litiga com esses entes. Então, se você vai litigar com algum ente público do Estado de São Paulo, você vai no decreto estadual, ou se for municipal, você vai na decreto municipal, você já vai ter um norte quanto a isso, né? Ainda que, evidentemente, talvez o cenário ideal seria ter uma regra única para todos, né? Aí seria uma segurança jurídica maior ainda. Mas, enfim, é melhor ter essas regras, ainda que díspares, do que não ter nenhuma, a meu ver. As câmaras de arbitragem, também na minha pesquisa, eu vi que a maioria delas não tem regras específicas sobre a publicidade, sobre procedimentos com a administração pública, o que eu também vejo como um aspecto ruim. Obviamente que é uma vantagem para as instituições públicas terem essas regras específicas, porque a arbitragem com a administração pública demanda, né, regras específicas. É um regime diferente, não dá para a gente querer aplicar totalmente todas as regras para partes privadas à administração pública. E aí é uma vantagem até competitiva das câmaras que fazem isso, né, que prevêem regras específicas, porque elas podem ser escolhidas cada vez mais para administrar esses procedimentos. E, por fim, aí para encerrar a minha apresentação, eu trouxe aqui, afinal, onde estão as informações dessas arbitragens com o poder público, né? E aqui, até onde eu sei, se vocês também souberem de outros lugares, eu conheço esses sites, né? Que é o da Camargo e o do Kansas CBC, que dão informações básicas sobre os procedimentos que administram, né? Que contam com a participação da administração pública. O site da NTT, da AGU e da Procuradoria de São Paulo, que também aí esses três últimos têm informações bem mais detalhadas do que as informações providas pelas instituições com peças, né, e decisões do tribunal. Então, se vocês quiserem, se alguém quiser ter acesso, esses são os links e até onde eu sei onde se pode acessar essas informações. Bom, pessoal, esse foi um resumão dos meus estudos, né? Então, eu fico aqui agora à disposição para a gente conversar, debater e se aprofundar sobre qualquer um desses pontos. Muito obrigada novamente. Obrigada, doutora Ana Olívia. Temos muitos temas aqui para o debate. Imagino todas essas informações, né, serão frutos aqui das considerações, né, dos nossos debatedores. Eu queria passar agora a palavra para o doutor Iago, para que ele pudesse trazer seus questionamentos. Começarmos aqui o nosso debate. Obrigado, doutora Soraya. Primeiro, agradecer aqui o convite, tá, de poder estar debatendo esse tema que é muito instigante, desafiador e, assim, principalmente na interface com a administração pública, é tudo muito novo, né? A doutora Ana fez uma pesquisa bem profunda, tive a oportunidade de ver no livro dela e, enfim, colhendo os elementos informacionais que nós temos à nossa disposição, mas que ainda são poucos, porque é realmente uma prática que está se desenvolvendo e está começando há muito pouco tempo. Então, eu queria agradecer aí a Camarb, o NASCE, a Procuradoria do Estado de Pernambuco, doutor César, doutora Soraya, pelo convite, sempre bom estar debatendo esse tipo de questão. E, enfim, considerando esse contexto e a minha prática profissional mais próxima, eu vou, como já tinha até antecipado, vou ficar mais restrito à última parte aí da fala da doutora Ana, né, que é a transparência e a publicidade nas arbitragens com a administração pública. E eu tinha selecionado alguns temas aqui, aproveitei até agora a apresentação dela para dar uma reformulada e focar um pouco em coisas que ela comentou. Eu acho que um primeiro ponto que vale aqui ressaltar como você trouxe, da importância de haver a publicidade de decisões, em geral, dos árbitros, não só das arbitragens com a administração pública, mas das arbitragens privadas para fins da gente tomar a decisão da escolha dos árbitros, né? Até o doutor César estava comentando no início aqui do painel, do quanto que é difícil na posição da administração pública fazer esse tipo de escolha,
porque às vezes as informações são limitadas e principalmente com relação assim à qualidade a qualidade do trabalho do árbitro e a sua disponibilidade, às vezes a gente fica realmente limitado, assim, como você mesmo falou, Ana, o conhecimento acadêmico, os trabalhos acadêmicos em geral a gente tem bastante acesso, mas realmente o trabalho que se faz como árbitro é um pouco mais limitado o acesso à informação. Então isso é muito importante da perspectiva da administração pública também, principalmente porque a gente tem que justificar essas coisas, né? Tem que colocar por escrito e assim, às vezes você realmente necessita de elementos objetivos para poder justificar a sua decisão. Então, acho que esse ponto é bem relevante e se aplica não só às arbitragens com a administração pública, mas em geral. Aí, um outro ponto aqui que você tocou, que eu acho interessante comentar, da forma da publicidade, né? E aqui eu vou pedir licença para discordar parcialmente aqui da tua posição, porque, pelo menos da forma como eu vejo, eu acho que a publicidade ativa ela tem que ser fomentada e, de certa forma, tem que ser um pouco ampliada. Assim, eu vejo isso dessa forma, primeiro, de um ponto de vista jurídico, porque eu acho que, assim, o regime aplicável a gente tem que considerar não só a lei de arbitragem, mas também a própria lei de acesso à informação, né? E essa é uma diretriz que a lei propugna, né? Então, assim, até no estado de São Paulo, como você já deve ter tido acesso ao nosso site, até comentou na sua apresentação, a gente tenta fazer uma divulgação bem ampla, né? Divulga peça, divulga decisão, ordem processual, termo de arbitragem, porque a gente entende que isso é importante, isso permite escrutínio público e não dá aso a nenhuma, enfim, nenhuma impressão de que a gente está tentando esconder informação do público. Eu acho que essas coisas têm que ser divulgadas. Mas aí eu acho que, enfim, tem dois pontos dois contrapontos, né? Que são questão de informações sigilosas e também uma questão logística, né? Quem trabalha com arbitragem sabe que o peso da documentação, né, é muito grande. Às vezes é difícil você conseguir realmente um sítio online para fazer essa divulgação ampla de documentação, às vezes documentação técnica muito complicada mesmo para fazer essa divulgação mais ampla. E tem essa questão de sigilo também, que foi por isso que a nossa opção foi um pouco mais por essa linha de divulgar peça e decisões, e não realmente a documentação completa do processo, que se tornaria, pelo menos assim, da forma como a gente avaliou, um pouco inviável. Eu acho que tem um outro ponto nisso que é interessante, que é a responsabilidade pela divulgação. Você tocou um pouco nesse ponto no seu livro, você aborda bem. Assim, me parece que está se formando um entendimento em torno de ser uma responsabilidade da administração pública, né? Como até você bem coloca no seu livro, pode haver um acordo com a instituição arbitral para haver esse tipo de divulgação, algumas vêm fazendo isso, o que é interessante também da perspectiva da administração pública, mas eu vejo os entes públicos se preparando e realmente para assumir essa função. E aqui trazer assim, rapidamente as práticas que vêm sendo observadas, né? Você já até comentou dos sites, mas, enfim, tem o site do Estado de São Paulo, já comentei. A União, no site do Núcleo Especializado de Arbitragem, da AGU, né, elas vêm divulgando também decisão, não tão amplo como nós, eles não divulgam peças, né? Isso aí realmente só é feito por meio de publicidade passiva, mas eles divulgam sentença, inclusive parcial, e algumas ordens processuais de maior relevância, além do termo de arbitragem. O Rio, realmente, que o decreto, ele como você bem comentou, ele restringe mais a publicidade passiva, foi uma opção lá do Rio de Janeiro, mas que eu acho que acaba sendo um pouco na contramão aí do que vem se tornando mais a prática, tá? Eu acho que um outro ponto interessante de comentar aqui também, que apesar de você não ter tratado na sua apresentação, tem no teu livro, que é sobre a decisão das questões de sigilo, das questões sigilosas, né? E realmente eu concordo com a tua posição de que tem que ser uma decisão do tribunal arbitral, né? Até para enfim, ó, a lei de arbitragem coloca o preceito geral de que o tribunal arbitral deve regular o procedimento inclusive, dentro da parte mais específica de arbitragem com a administração pública, essa previsão vem no decreto do Rio. No estado de São Paulo, isso não está regulamentado, até onde eu sei, no decreto da União também não, mas eu acho que seria por essa linha, mas aí tem um ponto que aí, a questão da prática que se impõe um pouco, né? Porque, por vezes, os pedidos de informação, eles são dirigidos, por incidência da própria lei de acesso à informação, ao próprio ente público,
né? Nós já tivemos algumas situações aqui no estado de São Paulo em que, enfim, não foi feito nenhum tipo de pedido diretamente à instituição arbitral ou ao tribunal arbitral. Esse pedido foi feito diretamente ao ente, né, no caso ao Estado de São Paulo, e a gente tinha que dar uma posição, né, até por dever legal, né? Então, acaba que em algumas situações práticas, eu acredito que essa decisão possa ficar, caso haja uma omissão por parte do tribunal arbitral, ou seja, não foi tomada nenhuma decisão quanto ao sigilo de uma parte ou outra do procedimento, então, em regra, a regra é a publicidade e o ente público vai poder fornecer esse tipo de informação, pelo menos da forma como eu vejo, e aconteceu algumas vezes. Um ponto que conecta com isso, que eu acho que é interessante comentar a nossa experiência aqui também, não propriamente do sigilo, mas houve alguns casos em que, até tem parecido a Procuradoria sobre isso, sobre um diferimento da publicidade. Eram arbitragens que estavam rolando, estavam acontecendo concomitantemente sobre o mesmo empreendimento público, e havia vários pedidos de advogados o advogado de alguns procedimentos querendo informação sobre o outro, para fins de, enfim, elaborar a estratégia de defesa mesmo. Então, tinha esse problema da utilização um pouco de má-fé, né, da Lei de Acesso à Informação, que prejudicava a estratégia de defesa do Estado, e também tinha uma questão que as arbitragens envolviam documentos técnicos sobre obra, uma obra rodoviária, e por isso não é que se restringiu a publicidade, tá? A publicidade foi deferida a publicidade, porém, em um momento posterior ao encerramento desses procedimentos arbitrais, né? Foi uma solução um pouco de consenso entre princípios colidentes, né? Que a Procuradoria do Estado tomou. Eu acho que só porque eu talvez dê tempo de comentar mais umas duas coisinhas só, para que depois a doutora Flávia pode aproveitar esse insight aí também para fazer os comentários dela. Uma é a questão da publicidade nas audiências, que você comentou. Enfim, realmente, assim, a prática que a gente vê é de audiências mais restritas, realmente aos representantes das partes. Eu não tive conhecimento até o momento, assim, de uma publicidade maior, exceto o único procedimento que eu vi isso acontecer foi da própria Camarb, em uma arbitragem que o município de Belo Horizonte está travando com uma concessionária. Não sei se a doutora Flávia até pode comentar um pouco melhor sobre isso, em que foi feita uma divulgação por meio do YouTube, da audiência, salvo engano, de apresentação do caso, que eu achei bem interessante. Enfim, eu acho que é um meio de você... Porque, da forma como eu vejo, a maior dificuldade é logística, né? Claro que tem questões de sigilo, que aí isso tem que ser observado em qualquer momento, tanto na divulgação de documentos como na questão da publicidade de audiência. Mas a dificuldade logística realmente é um impeditivo, né? Como é que você vai abrir ao público salas de audiência que não estão preparadas para comportar essas pessoas? Mas aí a internet pode nos dar essa via, né? Para garantir a publicidade, e talvez a Camarb esteja aí, né, iniciando uma vanguarda que pode se consolidar, que, a princípio, eu acho que tem bastante para se consolidar em determinadas audiências específicas, como a apresentação de caso, que não vão envolver aí, tem mais o interesse público envolvido em saber o que está acontecendo no procedimento, e não tem muito risco de informações sigilosas serem reveladas, né? E acho que só para finalizar mesmo, tem um ponto que é conexo a essa questão da publicidade e transparência nas arbitragens, não só com a administração pública, mas em que tangenciem o interesse público, e que nós temos algumas experiências aqui que eu acho que vale a pena compartilhar, pelo menos para conhecimento aí de quem está assistindo. Uma delas é sobre as intervenções, algumas intervenções do Estado de São Paulo como amicus curiae ou interessado em arbitragens de terceiros. Na verdade, assim, não chega a ser bem terceiro, porque nesse caso era uma empresa estatal, tá? Mas aí o Estado pleiteou seu ingresso como amicus curiae, né? Muito utilizando, você até aborda bem no seu livro, disso já
já ter alguns precedentes internacionais, no ICSID, alguns regulamentos de Câmara que prevêem, CCBC, a própria CCI fala sobre isso, mas, em geral, essa questão era sempre vista do ponto de vista de organizações da sociedade civil querendo informações sobre arbitragens com o poder público, né? Nesse caso, é o poder público vendo uma situação em que o interesse público está sendo discutido numa arbitragem de terceiro e querendo ingressar, enfim, para ter conhecimento sobre aquilo e também para contribuir, eventualmente, para a discussão, né? E aí acabou sendo deferido em 4 situações nosso ingresso como amicus curiae. Na verdade, alguns consideraram amicus curiae, outros consideraram como interessado, e o fundamento maior foi o interesse público na política pública, porque era um contrato de obra com a estatal que eram cruciais para a política de mobilidade urbana, para a própria política rodoviária do Estado, e isso aí foi a base do nosso deferimento. E um ponto que eu acho que vai um pouco além, mas que eu ainda não vi na prática, só tem um ato normativo, é uma portaria da CGU, recente agora desse ano, de setembro, que regulamenta a intervenção anômala da União em processos arbitrais. Eles basicamente estão reproduzindo aquele regime, né, que quem tem mais afeição com o direito público conhece, da intervenção anômala em processos judiciais. As hipóteses são as mesmas, né? Tem tanto essa hipótese de intervenção em procedimentos que são travados por empresas estatais e administração indireta da União em geral, mas também tem uma hipótese de intervenção em arbitragem de terceiros privados, desde que haja a possibilidade de um reflexo econômico daquela decisão na União. E aí não é nem necessário comprovar o interesse jurídico do ponto de vista técnico-processual, né? Basta comprovar esse interesse econômico, então, assim, basicamente reproduzindo o regime da lei para os processos arbitrais. Eu não vi isso na prática ainda, não sei se a AGU já chegou a utilizar esse instrumento em alguma arbitragem, mas, enfim, existe o ato normativo que eu acho que pode deflagrar aí uma série de situações para serem debatidas, né? Porque aí você já mexe um pouco mais, de forma um pouco mais sensível nessa questão da confidencialidade da arbitragem de terceiros, né? E um último ponto também, ainda nesse tema, foi um caso em que nós, aqui pelo Estado de São Paulo, conseguimos acesso a autos de uma arbitragem também entre privados que discutiam uma questão que tangenciava o interesse público. No caso, era uma arbitragem entre uma construtora e a seguradora da obra que ela estava construindo, era uma obra pública, em que se discutia a indenização por uma falha dessa obra. Tá? Houve um desmoronamento de um túnel, numa obra que dá até para dizer qual que é, o Rodoanel Norte do Estado de São Paulo, é uma obra um pouco conhecida aí, e depois essa obra não conseguiu ser concluída, gerou alguns litígios, que o Estado está enfrentando essas arbitragens até hoje, e aí havia 2 fundamentos, né? Porque um a mesma indenização que estava sendo discutida nessa arbitragem com a seguradora, estava sendo pleiteada na arbitragem com o Estado. Então, havia uma preocupação já de início desse sinistro estar sendo duplamente indenizado, né? E até para fins também de saber o quanto que pode ter havido uma falha construtiva. Isso também repercute sobre uma situação em que o próprio empreendimento, ele estava, depois que essa obra não foi para frente, ele foi posto para concessão. Então, o Estado tinha interesse de saber qual foi a real execução daquela obra, se havia outras falhas, se havia falhas, né, em geral, para que isso fosse incorporado no processo licitatório. Então, diante dessa argumentação, foi proposta uma ação judicial para que a gente tivesse acesso a esses autos da arbitragem, uma arbitragem administrada pelo CAN-CCBC, e acabou sendo deferida, né, pelo juiz de primeira instância. Nós tivemos acesso aos autos e, enfim, podemos colher esse tipo de informação. Eu acho que não é uma questão especialmente sobre a publicidade nas arbitragens com a administração, mas eu acho que tangencia esse tema mais geral, que é o interesse público entrando nas arbitragens, né, que acaba sendo um terreno um pouco hostil a essa questão do interesse público, que está começando a ter que se abrir para isso, né? Eu acho que aí revela uma série de problemas e questões que a gente tem que trabalhar aqui, pensar um pouco mais, refletir para achar soluções
como você tentou fazer aí no teu livro. Bem, eu acho que minhas considerações eram essas, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Soraya ou para a doutora Flávia, não sei se a doutora Soraya quer introduzir, mas eram as considerações que eu tinha a fazer aqui. Obrigada, doutor Tiago. Antes de passar a palavra para a Flávia, eu queria trazer aqui uma contribuição de Lilson Paulino. Trouxe a informação aqui de que no site da Prefeitura de Guarulhos consta lá disponível informações sobre uma arbitragem, né, que envolve a Prefeitura. Flávia, por favor. Muito bom, muito bom. Primeiro, quero agradecer o convite da Camarb para estar aqui com vocês hoje. Parabenizar a Ana Olívia pelo livro, pela excelente apresentação, né? Já não é a primeira vez que estamos juntas aqui, batendo um papo sobre o livro dela. Então, é um prazer muito grande estar com você. É um prazer conhecer o doutor Iago, o doutor César, que eu não conhecia ainda, e estar com vocês aqui essa noite. Bom, muito rapidamente, porque eu vejo que a gente está com pouco tempo, primeiro eu quero trazer a novidade aqui, que a Camarb vai lançar agora em janeiro, já estamos aqui tirando do forno, a resolução que dispõe a respeito da divulgação dos nomes dos árbitros também nos procedimentos administrados pela Câmara, mas não, obviamente não vai ser retroativo, só daqui para frente, então, de 2022 em diante, nós teremos aí também essa divulgação por parte da Camarb. Eu sempre que falo sobre esse assunto da publicidade, da transparência, eu gosto de lembrar que o usuário da arbitragem precisa ser ouvido, né? A arbitragem ela só existe porque existe o usuário, né? Então, pegando aqui, por exemplo, o exemplo da administração pública, o usuário deste mecanismo colocava como um problema o fato das arbitragens serem confidenciais. Para que estes usuários se sentissem mais confortáveis com a utilização da arbitragem, então, foi feita alteração na lei para haver autorização legislativa e prever a publicidade para atender às necessidades desse usuário, que é a administração pública. Por todos os motivos que nós já sabemos e que são muito válidos e muito legítimos, efetivamente da maior importância que as arbitragens com a administração pública respeitem a publicidade, para que esses conflitos que envolvam as empresas públicas ou mesmo a administração pública direta sejam de conhecimento da população e não dê margem a discussões a respeito do que estão resolvendo nessas arbitragens, até mesmo isso seria até um ponto negativo para o desenvolvimento da arbitragem no âmbito da administração pública, se não fosse respeitada a publicidade. No que se refere às arbitragens privadas, o que eu vejo é que os usuários não querem a publicidade, né? O que eu percebo, e aí dando um exemplo, né? Sei lá, vou pensar nos últimos 2 anos, né? Todos os termos de arbitragem que eu assinei, seja como advogada, seja como árbitra, de 2 anos para cá, já vem perguntando, pedindo autorização, quase todas as instituições arbitrais têm colocado essa possibilidade para as partes. E em nenhum dos meus casos eu tive uma reação positiva dos usuários, né, das partes. Então, eles querem a publicidade, a transparência no caso dos outros, mas no meu próprio caso, não. O meu caso vai em sigilo. Eu não quero que o meu caso seja levado a público. E isso, muitas vezes, não é porque, igual eu ouvi um desembargador num desses webinars falando, esse pessoal quer fazer tudo escondido. Não tem nada disso, ninguém quer fazer nada escondido. Só que o empresário que opta pela arbitragem com procedimento sigiloso, ele não quer, por exemplo, que o seu litígio caia na boca da mídia, que a gente sabe muito bem que às vezes faz grandes estardalhaços em torno de, principalmente em casos de disputas societárias, né? Faça aí um estardalhaço que prejudica a imagem, muitas vezes, da empresa, daquelas partes litigantes,
e trazem juízos de valor absolutamente descabidos, colocam palavras na boca das pessoas, né? A mídia faz de tudo para ter Ibope, né? Para vender o seu produto. E isso pode ser muito prejudicial aos casos, né? Inclusive casos em andamento, né? Porque uma coisa é você prejudicar o caso que acabou, ou colocar um nome de uma empresa na mídia de um caso que já foi resolvido. Agora, imagine se é uma sentença parcial, ou mesmo divulgação de ordens processuais, de cautelares. Isso pode gerar uma desestabilização do próprio procedimento arbitral, que eu vejo com muita preocupação, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar esse contraponto na balança também e entender os motivos pelos quais os empresários, muitas vezes, resistem a essa divulgação. Então, precisaríamos encontrar outros incentivos, talvez, para essas partes privadas, para que eles anuíssem com a publicidade dos seus litígios. O que absolutamente não se aplica para as arbitragens com a administração pública, conforme eu já disse, porque é um usuário diferente, é um caso diferente, e que faz todo sentido social que seja público, o que, na minha visão, não faz sentido num caso eminentemente privado. Faz mais sentido num caso de uma companhia aberta com ações na Bolsa, né? Porque tem toda uma questão de transparência dos sócios minoritários e tudo mais, essa proteção. Então, eu acho que também é um usuário diferente. Então, eu vejo assim que nós precisamos ter olhares diferentes para situações diferentes de usuários diferentes, né? Por isso, eu acho que é uma questão que tem que ser vista com muita cautela. Divulgar os nomes dos árbitros nas sentenças tem, obviamente, o lado positivo que a Ana Olívia colocou, que o Iago também mencionou, de permitir ao futuro usuário, né, não ao usuário daquele caso, mas a um futuro usuário, que conheça como aquele árbitro trabalha, como aquele árbitro pensa, mas isso também eu vejo que pode ser uma ferramenta a ser utilizada, eventualmente, de forma inapropriada, por aqueles que desejarem tumultuar uma constituição de um tribunal arbitral, por exemplo, né? Então, imagine que eu fui indicada como árbitra num caso, e tenho lá um monte de sentença minha divulgada, em que eu me manifestei sobre, sei lá, vamos pensar aqui, sei lá, aplicação de juros, sei lá, uma coisa qualquer, tá? Uma tese jurídica qualquer. Isso pode ser utilizado para dizer, não, Flávia tem um posicionamento já afirmado em relação a tais. Não, eu vou impugnar essa árbitra, porque ela já manifestou o posicionamento dela em relação a um assunto que é contrário ao meu interesse. Então, ela já entra enviesada no caso. Poxa, mas cada caso é um caso. Eu acho que isso vai abrir uma discussão muito complicada em relação a entendimento de árbitros, a posicionamento de árbitros. Às vezes, em determinado caso, você vai entender que cabe uma litigância de má-fé por uma questão específica. Aí o advogado que é contra penalidade em litigância de má-fé fala, não, essa árbitra eu não quero porque ela julga a favor de uma litigância de má-fé. Mas é aquele caso específico. Então, eu tenho muito receio de que os árbitros comecem a ser rotulados de uma maneira superficial em relação a entendimentos que tenham colocado em sentenças que venham a ser divulgadas. E fora toda a questão de impugnação por a questão de conflito de interesse. Então, eu tenho assim, um receio que isso possa ser também uma ferramenta não muito utilizada, que pode ser utilizada de forma indevida
por partes que queiram procrastinar um procedimento ou mesmo anular uma sentença arbitral. Por exemplo, eu posso proferir uma sentença agora, e depois uma outra sentença minha for publicada, mas eu não sabia que ela entendia dessa forma, se eu soubesse, não teria indicado. Então, assim, eu acho que existe um risco que a gente precisa prestar atenção enfim, né, precisamos refletir sobre essas questões. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer rapidamente sobre... acho que tanto a Ana Olívia quanto o Iago tocaram nesse assunto de que até mesmo nas arbitragens com o poder público, que são públicas por excelência, há necessidade de resguardar o sigilo de algumas informações, né? E eu já ouvi isso, e eu ouvi isso logo há anos atrás, de um grupo que estava trabalhando numa regulamentação, eu acho que era na lei das PPIs, na época, e que tratava já da publicidade, isso já posteriormente à lei, a 2015, né, a reforma da lei, em que eu ouvi dos próprios representantes da administração pública assim, olha, mas como que vai ser tudo público? E segredos industriais, um segredo de uma Petrobras da vida, como que isso vai ser divulgado, né? Então, existem questões sensíveis e os procuradores, eles estão atentos a isso e é uma questão que tem sido debatida, né? Tenho visto nos eventos com participação de entes, de membros da administração pública, de que é preciso tomar um cuidado com relação a essa publicidade para limitar as informações que serão divulgadas. E aí você vai me dizer, bom, mas quando e quem que vai decidir o que vai ser divulgado e o que não vai ser divulgado? Então, isso também é uma questão que eu acho que é muito importante que isso seja definido o quanto antes, né, talvez no próprio termo de arbitragem, as partes litigantes elas já sabem o que vai estar envolvido no caso, né, que tipo de assunto que eles vão debater, se vai se discutir, por exemplo, a construção de um equipamento. É claro que ali vai ter informações técnicas sensíveis, né? Às vezes transferência de tecnologia, etc. Então, é muito importante que pelo menos as diretrizes iniciais já sejam definidas e que as partes definam aquilo que elas puderem definir e depois concedam ao tribunal arbitral a prerrogativa de definir aquilo que não houver consenso entre as partes para definir. Porque pode ser que surja uma questão no curso do procedimento, um lado vai dizer que aquilo é uma informação sensível que não pode ser divulgada e o outro lado vai dizer que não é. E aí, né? A briga já está em pleno vapor, ânimos acalorados, o tribunal arbitral vai ter que decidir. E aí as partes têm que acatar, porque senão começa um contencioso das partes com o tribunal arbitral numa outra questão. Então, são questões assim que às vezes a gente fala, mas isso aí é um caso a caso, mas são pontos que podem acontecer e que a gente precisa antecipar soluções para não virar aí, para que uma solução que veio para ajudar acabe não trazendo, né, maiores problemas e até mesmo prejudicando aí a logística, né, e a administração disso, do que vai divulgar, o que não vai divulgar, quem, como. Então, é muito importante que isso tudo seja previamente definido e alinhado entre as partes e o tribunal. Uma outra questão também que eu não sei se vocês tiveram chance de refletir, mas que eu começo também a me questionar, é como vamos lidar com LGPD e transparência ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes as informações que estão numa sentença, elas não são somente das partes e do tribunal arbitral, que é quem dá autorização, digamos assim, né? Às vezes vai ter informação de testemunha, né, numa sentença que você, ou se cita o nome de uma testemunha, ou mesmo um perito, né? Então, mas todo mundo tem que dar o consentimento, mas essas pessoas podem retirar o consentimento. Então, também é uma outra questão. Então, vamos enquadrar, tem que enquadrar na lei de LGPD, tem que enquadrar na LGPD aquela situação. Então, também, e aí eu acho que nos termos de arbitragem isso também tem que ficar bem regulamentado.
Aqui, por fim, também comentando sobre a questão da publicidade das audiências na administração pública, né? O Iago trouxe aqui o exemplo da Camarb, e realmente teve, né, essa transmissão via YouTube para os terceiros interessados. Então, coube à administração pública fornecer o link da audiência para aqueles terceiros interessados que solicitaram, né? Eu achei uma solução muito interessante. Eu até perguntei, né? Até perguntei mas e aí, ficou no YouTube? Porque eu queria assistir a audiência, né? Não, transmitiu online, mas depois não ficou lá para quem quiser ver depois, né? E agora vocês imaginem assim, tudo bem, uma audiência de apresentação do caso, normalmente são argumentos e tal, não tem ali muita questão sensível. Agora, você imagina se é uma audiência de oitiva de testemunhas técnicas ou mesmo de um perito que vai falar sobre o segredo industrial que está sendo resguardado o sigilo. Aí a audiência não pode ser pública, né? Então, assim, a gente são muitos detalhes, assim, e é muito caso a caso, né? É um tema fascinante, eu acho que tem muito para a gente debater, para a gente estudar, muito para a gente inventar de soluções, né? Eu acho que o legal, assim, da nossa atividade, e eu acho que a nossa importância nesse momento que a gente vive é pensar fora da caixinha, né? E buscar alternativas, buscar soluções para essas questões que vão surgindo, e tentar antecipar o problema e já pensar na solução para assim que surgir ela já está posta e isso não se tornar mais uma questão que venha falar, né? Porque a arbitragem ultimamente agora virou a bola da vez, né? Qualquer coisa, falar da arbitragem é isso, arbitragem é aquilo, daqui a pouco, as audiências eram públicas, agora não são mais por causa de, enfim. Eu acho que são questões assim que a gente precisa tratar com muito cuidado, com muito carinho e dar a atenção que ela merece. Eu vou encerrar por aqui para que a Ana Olívia tenha um tempo de responder às nossas provocações. Muito obrigada. Nossa, excelente aí a participação, né, dos debatedores. Considerando o nosso tempo aqui, que a gente tinha previsto, acho que podemos ainda mais uns 10 minutos, né? Temos aqui para concluir o painel. E eu queria só fazer uma observação, porque quando a gente olha para o que foi apresentado aqui, a gente percebe, né, o cuidado do ambiente público e do ambiente privado, né, em relação à transparência. E na perspectiva dos órgãos públicos, das câmaras, dos árbitros, dos terceiros interessados, né, e das próprias partes, para alinhar os princípios, né, que a gente tem uma base muito principiológica aí que precisa ser cuidado, e alinhar o princípio da publicidade, o princípio da autonomia da vontade das partes e a confidencialidade em si também como princípio. Enfim, são muitos cuidados, muitas reflexões, enfim, então eu queria escutar agora a Ana Olívia, e depois eu queria que o doutor César também participasse, que eu sei que ele deve estar ali anotando vários questionamentos, conhecendo ele aqui como um excelente participante de uma mesa de debate, imagino as suas observações. Por favor, Ana Olívia. Obrigada, Iago e Flávia, pelas provocações e comentários. Só vou falar rapidinho aqui, selecionei acho que 2 pontos para dar tempo do Dr. César falar também. Bom, com relação ao que o Dr. Iago falou, achei excelente, né, você trazer essas experiências que você teve. E aí eu queria só comentar o ponto que você falou sobre quem é responsável pela divulgação, né? Porque eu não abordei aqui, mas realmente foi algo que eu fiquei pensando muito durante os meus estudos, porque tem diversos autores, e tem até enunciado de jornadas de direito civil e até da Fazenda Pública, que delega à administração pública essa divulgação, né? E eu sei, e quando eu fui lendo isso, do começo me causou uma estranheza enorme, porque a minha impressão era que eles estão empurrando o problema para a administração pública, né? A parte privada falando, olha, quem vai divulgar a administração pública não tem nada a ver com isso. E isso me causava uma estranheza, porque é óbvio que
todo mundo que vai participar do procedimento arbitral vai ser atingido por essa divulgação. Então, como assim você não quer participar dessa, né, de como isso vai se dar? Então, no meu livro eu abordo, eu entendo que todo mundo deve estar envolvido nessa decisão, né, ainda que as partes consintam que vai ser mesmo a administração pública, e precisamente por esse ponto que você falou, se a arbitragem tiver segredos industriais, alguma informação sigilosa, e isso não for trazido para o procedimento arbitral antes de ser divulgado, isso pode causar um dano à parte, né? Se a administração pública simplesmente divulga sem consultar ninguém. Então, eu entendo, e é o que eu defendo no meu livro, que as partes e o tribunal arbitral têm que participar de como isso vai se dar, né? Eles têm que tem a haver um consenso sobre isso. Sobre o que a Flávia falou, eu queria fazer um comentário sobre a questão da divulgação do nome dos árbitros. De fato, Flávia, eu não tenho dúvida, eu acho que é muito provável que a divulgação da sentença com o nome dos árbitros vai gerar um número de impugnação maior, com base nisso, com base, né, no que a gente fala que é o issue conflict, né, que é o conflito com base em decisões anteriores. Então, você já proferiu uma decisão anterior sobre esse tema, logo, né, o raciocínio seria mais ou menos esse, logo você perdeu a sua imparcialidade para julgar outro caso sobre esse mesmo tema. E aí, o que é o contraponto que eu coloco aqui para você? Esse tema eu entendo esse receio, mas esse não é um tema novo na arbitragem, principalmente lá fora, e se a gente for ver, principalmente a arbitragem de investimento, que já é divulgado o nome dos árbitros, essa questão já foi trazida e desenvolvida, e existe um entendimento muito claro, e eu pesquisei isso no meu livro, de que isso não causa perda da imparcialidade do árbitro, não pelo menos como regra, né? Salvo situações limítrofes em que um caso tem muitos pontos de conexão com o outro, partes relacionadas, etc. Mas, como regra, o árbitro se pronunciar sobre uma questão de direito não torna impedido para apreciar essa mesma questão em outro caso. Então, eu não vejo isso como um motivo para impedir a divulgação do nome dos árbitros. Eu acho que isso vai ser uma questão nova, que vai surgir aqui no Brasil, que a gente vai ter que trabalhar, e a gente tem subsídios muito fortes para combater isso, e eu não acho que o sigilo do nome dos árbitros é a solução para essa questão. É uma questão que realmente vai ser trazida, mas a gente vai trabalhar, e aí o que eu acho mais interessante é que quanto mais transparência com relação a isso, melhor. Por exemplo, se forem muitas impugnações de árbitros com relação a isso, e essas decisões são divulgadas, e se forma um corpo de decisões, e todas essas decisões vão ser da Camarb, porque a Camarb agora divulga decisões de impugnação de árbitro. Então, se você tem um corpo de decisões falando, olha, isso não é motivo de impugnação, isso não é motivo de impugnação, a gente tem mais substrato para identificar impugnações frívolas. E esse tipo de impugnação frívola não se combate com sigilo, a meu ver, se combate sancionando a parte, sancionando o advogado que se vale dessas táticas, né? Então, eu entendo o seu receio, mas eu defendo que ele não deve impedir a divulgação do nome dos árbitros, porque, de fato, não é um motivo de perda de imparcialidade, a meu ver. Bom, vou me ficar só nesses dois comentários e vou passar a palavra, então, ao Dr. César, para que ele tenha oportunidade aí de dar seus comentários. Ainda bem que, Soraya, que eu fiquei por último, porque aí eu tenho pouco tempo para fazer 2 ou 3 anotações só, porque eu acho um ponto que me parece relevante pensar aqui é que a criatividade, a plasticidade, a abertura à novidade das câmaras arbitrais é que pode fazer muita diferença competitiva em favor delas. Então, determinados tipos de regulamentação atraem determinados usuários ou repelem determinados usuários. Os estados têm feito, São Paulo já fez, o Rio de Janeiro já fez, a lógica de cadenciamento de câmaras, por exemplo. Pernambuco, quando fez a lei específica, tratou também de requisitos mínimos das câmaras. Então, naturalmente, é possível que outras regulamentações desse tipo sejam feitas no sentido de dizer qual é o tipo de processo, qual é o tipo de abordagem que é adequada para, e a administração pode escolher para si, né? Então, nos meus contratos, quando prevejo a cláusula da arbitrabilidade, eu determino quais são certos pressupostos de uma arbitragem.
como é que a Câmara tem que ser organizada, qual é o tipo de processo. Eu só posso, então, eu estou regulamentando a minha adesão à arbitragem. Então, é legítimo que eu estabeleça também algumas coisas do procedimento. Então, acho que isso pode ser, para começar, um diferencial relativamente a algumas câmaras. A segunda coisa é que, se no campo do processo civil é possível fazer isso, no campo da arbitragem, a abertura para negócios processuais que estabeleçam os limites de publicidade, os limites de comunicação, também tem um campo muito amplo para que isso seja possível de se fazer. Então, acho que esse é um ponto primeiro. Acho que isso pode ser um diferencial para câmaras que busquem, como, aliás, parece a Camargo está fazendo, quando divulga decisões, quando busca... A segunda coisa é, necessariamente, isso vale para a advocacia privada, porque eu também já tive dificuldade de orientar um determinado cliente em relação à escolha de árbitros em processos na advocacia privada, né? Para você poder opinar sobre isso, e a advocacia pública tem que fazer a mesma coisa, é necessário estar presente no ambiente da arbitragem, que é onde circulam os profissionais, para que você possa ter a percepção de quem são eles, não é só no artigo, que também permite, doutora Flávia, também permite saber qual é a orientação de determinada pessoa que publica. Então, também isso poderia determinar um enviesamento ou perceber normal. Eu acho que... E a terceira coisa é algo que foi falado rapidamente pela doutora Ana Olívia, mas me chama muita atenção. É muito importante que haja mecanismo de sanção reputacional em relação a câmaras e a árbitros, porque eu preciso saber velocidade de resposta do árbitro, da câmara, eu preciso saber a produção, disponibilidade, qualidade do trabalho, tudo isso faz diferença, porque quando se fala de arbitragem, muitas vezes, na minha visão, algum preconceito de quem acha que na arbitragem vai ter uma coisa nebulosa, por conta até do sigilo, cria-se um pouco desse... E eu dizia, a gente acredita, quem pensa assim, acredita demais na sorte, que é a história do juiz natural que vai ser escolhido por um sorteio, e esse sorteio vai resolver a vida da qualidade da decisão, quando a gente sabe que absolutamente não é isso. Então, poder estabelecer, pela transparência, conhecer um mercado a partir da transparência, de quem é e quem não é um árbitro ágil, um árbitro que permite o procedimento mais apropriado, por exemplo, para a produção de prova, porque um árbitro pode ser mais restritivo em relação à prova, e outro pode ser mais aberto. Isso pode ser vantajoso ou desvantajoso. Então, também é importante isso. Quando eu falei de presença de todos os profissionais envolvidos, públicos ou privados, no ambiente da arbitragem, uma iniciativa, por exemplo, como na USP, há um observatório de arbitragem da administração pública. Isso tem sido, os dados têm sido tabulados. A advocacia pública precisa fazer isso por sua própria iniciativa. De certo modo, se faz através dos fóruns de comunicação que existem, o Colégio de Procuradores Gerais, o FONAS, enfim, os vários mecanismos de interlocução que existem na advocacia pública. Mas é talvez necessário fazer isso de maneira institucional mesmo, porque é um repositório que pode ser muito qualificado. E, finalmente, eu acho que, para mim, no final, eu acho que conseguir a publicidade possível e adequada para os diferentes usuários da arbitragem pode ser uma ferramenta muito importante para que as câmaras afastem algumas predisposições contrárias à arbitragem. Então, acho que também essa é uma reflexão que eu acho que é necessária, é importante, e aí é a minha última palavra, para dizer, o que a gente está conversando hoje aqui é uma conversa exploratória mesmo, né? Porque o parâmetro do que é razoável pode variar, né? Quando se falou aqui da questão de vários estados terem regras diferentes, eu sou um federalista muito radical, eu acho que essas tentativas diferentes são muito valiosas. Uma das coisas melhores de uma federação é exatamente haver espaço para diferentes estratégias, diferentes soluções em diferentes momentos. Né? Um estado que tem mais demanda já percebeu várias dúvidas, o outro que tem menos pode se beneficiar daquela tentativa, até do erro, para ver que aquele caminho não foi o melhor caminho e tentar outro. Né?
Bom, basicamente, por conta do tempo, eu agradeço o espaço e diria que a gente poderia ter realmente muito tempo de debate aqui em relação a vários dos temas que foram tratados muito bem pela palestrante e pelos debatedores. Muito obrigado. Obrigada, César, sua participação e suas contribuições. Podemos passar, então, aqui para as considerações finais, né, do nosso painel, para poder encerrarmos o nosso webinar. Pode ser? Podemos começar com a Ana, a nossa palestrante, e depois seguimos para os debatedores. Olha, na verdade não tenho muito o que falar, eu acho que foi ótimo o debate, estou muito feliz de, enfim, saber um pouco mais da prática da administração pública, que eu também, né, eu estou mais na parte do privado do que na arbitragem com a administração pública. Flávia, é sempre bom conversar com você sobre esse tema de novo. E é isso, acho que tem muito o que discutir, eu acho que a liberdade que a arbitragem dá, a autonomia, permite essas flexibilizações onde elas são necessárias, né? Então, também pensar num regime extremamente rígido não é o ideal nesse caso, né? Em nenhum dos casos. Então, é isso. Muito agradeço muito a Camargo, a FONASSE, a Procuradoria de Pernambuco, todos aqui presentes. Obrigada, Ana. Doutor Iago. Obrigado, doutor Soraya. Não, assim, só para concluir, considerando aí o que foi comentado pela doutora Flávia, pelo doutor César, pela doutora Ana, eu acho que assim, uma coisa que ficou muito na fala de todo mundo é essa ideia de que como é importante regulamentar essa questão da publicidade, né, principalmente de preferência no início da arbitragem, já de saída ali no termo, as partes chegarem a um acordo sobre tudo isso, mas o que conflita com tudo isso é que isso não vem sendo observado na prática, por enquanto. Então, assim, é importante estar tendo esse tipo de reflexão, esse tipo de debate, justamente para que as partes se atentem para isso seja regulamentado já de saída, né? Por exemplo, a gente vê nos nossos termos de arbitragem mesmo, é uma previsão singela de que a publicidade cabe à administração pública e toca, como você mesmo falou, né, Ana? Assim, toca isso para a administração pública que ela se vira com isso, mas afeta todo mundo, afeta o tribunal arbitral, afeta a outra parte. Então, assim, é preciso também que o privado, na arbitragem de contratação pública, se atente para isso, porque não deixa de ser uma posição um tanto quanto, uma vez que a administração assume esse papel, não deixa de ser uma posição também um pouco cômoda você ter controle sobre, né, o que você divulga ou não, óbvio, dentro dos parâmetros legais, mas assim, a decisão fica sob sua alçada. Então, por vezes, o gestor público pode, óbvio, respeitando os ditames legais, mas dentro de um espectro interpretativo, o gestor público pode não se atentar tanto ao interesse específico da parte privada como ela própria, né, se atentaria. Então, acho que isso é importante, está desde o início, está bem regulamentado e daí a relevância desse tipo de debate que a gente está travando aqui, né, para que isso seja observado aí daqui para frente. Era o comentário mais geral que eu tinha para fazer após a minha intervenção e eu só tenho a agradecer aqui pela oportunidade para a Camargo, FONASSE e a Procuradoria de Pernambuco e, enfim, é bom estar podendo debater esse tema e construindo soluções aí que espero que tragam contribuições para a prática da arbitragem. Obrigada, Iago. Flávia, por favor. Bom, eu também acho que a gente realmente tem muito a falar, tem muito a debater, e aí eu vou dizer ao doutor César, então, que vamos ficar aguardando a organização de um evento presencial em Recife, o ano que vem, para que a gente possa ir debater com eles presencialmente, né, Ana? E de preferência que emende quinta, sexta, sábado, isso, né? faz na sexta para a gente ir na quinta, mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente é um universo de questões aí para a gente debater, para a gente se aprofundar e de novo, né, antecipar soluções para as eventuais dificuldades aí que a gente imagina que possam surgir. E quero parabenizar a Soraya pela organização do evento, agradecer muito por ter me convidado para participar. Soraya, nossa diretora incansável,
dos eventos e das iniciativas todas aí, junto aos colegas do Nordeste. E é um prazer enorme trabalhar com você, Soraya. E é isso, pessoal. Mais uma vez, parabenizar a Olivia pelo trabalho, pela coragem de trazer um tema tão espinhoso para a comunidade arbitral, né? E ela sabia disso e ela enfrentou a si mesma, mas é menina corajosa e a gente tem que realmente admirar muito o seu trabalho, viu, Ana? É um trabalho muito bem feito e muito muito instigante, né? Que provoca realmente todas essas reflexões e, portanto, você fez aí um grande favor para a nossa comunidade arbitral brasileira de ter um trabalho tão bem feito para a gente se debruçar sobre ele e poder discutir as questões tão interessantes que você traz. E é isso. Quero aproveitar para desejar boas festas para todo mundo, feliz ano novo, feliz Natal. E é isso. Obrigada, Flávia. Eu estava inicialmente conversando aqui com a Ana Olivia, eu tinha dito a ela, disse, olha, esse tema não podia ser outra pessoa, né? Então, até por indicação aqui de César, quando a gente falou no tema, ele mandou logo a capa do livro, né, de Ana Olivia, disse, olha, é ela, então vamos trazê-la aqui para compartilhar aqui, né, suas experiências, enfim, trazer a sua contribuição. Agradecer, né, na verdade, me resta aqui agradecer a todos por terem se disponibilizado aqui, final de ano, né? Já caminhando para, depois de tantos eventos, eu imagino o cansaço de tantos, né? De tantas participações online, mas agradecer que vocês, né, concordaram, enfim, de fechar o ano, né, dos eventos da Camargo aqui com chave de ouro. Agradecer a parceria aqui com a PGE, com o César especificamente, né? A Camargo aqui, com o cuidado que nós temos no Nordeste, de trazer a participação e a parceria de instituições privadas e públicas, né, em órgãos públicos, sobretudo, até pela atuação da Camargo também em arbitragens com a administração pública. Então, agradecer essa parceria e que em 2022 a gente consiga realizar esse evento presencial e trazer todos aqui para Recife, né, de preferência no verão, né, e para que todos possam aproveitar não só a mesa de debate, mas também a cidade e o clima, né, daqui do Nordeste. Enfim, agradecer a todos e desejar também um Feliz Natal, que 2022 tenha aqui na virada uma renovação de esperança para que seja, de fato, um ano que possamos retomar, né, com muita força e com muito vigor e com muito ânimo as nossas atividades. Enfim, que o mundo, né, possa voltar a ter uma aproximação das relações pessoais, né, de uma forma presencial. Enfim, que no próximo evento a gente possa matar a saudade, né, dos abraços. Obrigada a todos, doutor César. Até mais. Tchau. Boa noite. Sim, a Raíssa me pediu para a gente tirar uma foto, então tem pose para foto. Raíssa, por favor. Aí você fala para a gente, tá? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado, tchauzinho. Tchau, Obrigada tchau. a todos.